Nos áureos tempos de Hollywood, grandes mansões e propriedades luxuosas eram mais do que apenas casas. Eram símbolos de fama, riqueza e dos estilos de vida glamourosos das estrelas que viviam nelas. Essas magníficas casas testemunham as alegrias, tristezas e segredos de algumas das figuras mais icônicas da história do entretenimento. No entanto, com o passar do tempo, muitas dessas casas luxuosas enfrentaram futuros incertos. Nesta história, exploraremos os contos de várias dessas mansões, destacando a vida dos astros que as possuíram e o destino dessas propriedades históricas. Sua eventual demolição ou alteração serve como lembrete de quão rapidamente os vestígios físicos do nosso passado podem desaparecer e de como é importante valorizar e proteger nossa história compartilhada. O Palácio Cor-de-Rosa de Jayne Mansfield. Em 1957, a estrela de Hollywood Jayne Mansfield comprou uma mansão em estilo mediterrâneo, no sofisticado bairro de Holmby Hills, Los Angeles. Com apenas 24 anos, Mansfield era uma das atrizes mais populares dos anos 50, conhecida por sua beleza, charme e talento. Ela era frequentemente comparada a Marilyn Monroe e era famosa por seus papéis em filmes como The Girl Can't Help It e Will Success Spoil Rock Hunter. A nova casa de Mansfield não era apenas um lugar para morar, era uma declaração. Ela transformou a mansão em um símbolo do glamour dos anos 50, pintando-a de rosa. Por dentro e por fora, a casa ficou conhecida como o Pink Palace, refletindo sua personalidade vibrante e amor por todas as coisas. Rosa. O Pink Palace era um verdadeiro reflexo do estilo extravagante de Jayne Mansfield. A mansão possuía uma piscina em formato de coração, que se tornou uma de suas características mais famosas. A piscina não era apenas em forma de coração, mas também tinha "Eu te amo, Jayne" inscrito no fundo. Um gesto romântico de seu marido, Mickey Hargitay, um ex-Mr. Universo. Dentro da casa, a decoração era igualmente extravagante. As paredes eram rosa, os tapetes eram rosa, e até os acessórios tinham toques de rosa. Mansfield tinha peles cor-de-rosa nos banheiros e banheiras em formato de coração rosa. A casa incluía 40 cômodos, cada um cheio de móveis luxuosos e toques pessoais. Havia uma fonte que jorrava champanhe rosa durante as festas, aumentando o status lendário da casa. Jayne Mansfield viveu no Pink Palace com seu marido Mickey Hargitay e seus filhos. A casa era um centro de atividades e um ponto de encontro para celebridades e amigos. Mansfield adorava entreter, organizando festas extravagantes que eram o assunto de Hollywood. Os convidados ficavam maravilhados com as características únicas da casa e apreciavam a calorosa hospitalidade de seus anfitriões. A vida de Mansfield no Pink Palace foi cheia de alegria, mas também de desafios. Seu casamento com Hargitay enfrentou dificuldades e eles acabaram se divorciando em 1964. Apesar das lutas pessoais, Mansfield continuou a manter sua casa e sua carreira. A vida de Jayne Mansfield foi tragicamente interrompida quando ela morreu em um acidente de carro em 1967, aos 34 anos de idade. Após sua morte, o Pink Palace mudou de mãos várias vezes. O cantor Engelbert Humperdinck comprou a mansão em 1976 e a possuiu por mais de 2 décadas. Ele preservou muito do caráter único da casa, mantendo o tema rosa vivo. Em 2002, o Pink Palace foi vendido a desenvolvedores que decidiram demolir a construção. Apesar dos esforços de fãs e conservacionistas para salvar a icônica casa, ela foi derrubada para dar lugar a uma nova residência moderna. A demolição do Pink Palace marcou o fim de uma era, apagando uma parte física do passado glamouroso de Hollywood. Hoje restam apenas memórias e fotografias da lendária casa de Jayne Mansfield e da propriedade de Toluca Lake, de Bob Hope. Bob Hope foi um dos artistas mais amados da América, conhecido por sua sagacidade e inúmeras apresentações para as tropas dos Estados Unidos no exterior. Em 1939, Hope e sua esposa Dolores compraram uma extensa propriedade em Toluca Lake, Los Angeles. A propriedade tornou-se a residência principal deles por décadas e foi onde criaram seus 4 filhos adotivos. A propriedade em Toluca Lake estava situada em mais de 5 acres de terra. A casa principal era uma mansão de estilo tradicional inglês, com 1.500 metros quadrados, 6 quartos e inúmeras comodidades luxuosas. A propriedade apresentava um campo de golfe privado, refletindo a paixão de Hope pelo jogo. Ele frequentemente recebia amigos e celebridades para partidas de golfe no seu próprio campo. A propriedade também incluía belos jardins, uma grande piscina e casas de hóspedes. O interior da casa estava repleto de arte, memorabilia e toques pessoais que mostravam o amor de Hope pelo entretenimento.
e filantropia. A propriedade era um ponto central para eventos sociais e arrecadações de fundos de caridade. Bob e Dolores Hope viveram na propriedade de Toluca Lake por mais de 60 anos. A casa era um refúgio longe dos holofotes, onde podiam desfrutar da vida em família e organizar reuniões. A carreira de Bob Hope abrangeu vaudeville, rádio, televisão e cinema. E ele frequentemente convidava outros artistas para sua casa. Dolores Hope era uma cantora talentosa e filantropa. Juntos, eles eram conhecidos por seu trabalho de caridade e contribuições para várias causas. A propriedade não era apenas um lar, mas um reflexo do trabalho e dos valores de vida deles. Após Bob Hope falecer em 2003, aos 100 anos de idade, Dolores continuou a viver na propriedade até sua morte em 2011, aos 102 anos. Após sua morte, a propriedade foi colocada à venda. Em 2013, foi vendida para o investidor Ron Burkle por $15 milhões. Os novos proprietários decidiram subdividir a propriedade. Enquanto a casa principal foi preservada e renovada, partes da propriedade foram desenvolvidas em novas casas. Esta decisão permitiu a preservação da residência principal histórica, mas alterou a paisagem geral da propriedade. A subdivisão da Toluca Lake Estate reflete os desafios de manter grandes propriedades históricas nos tempos modernos. A casa principal permanece como um testemunho do legado de Bob Hope, mas a transformação da propriedade destaca o equilíbrio entre preservação e desenvolvimento. The Knoll, a propriedade de Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis foi um renomado produtor de cinema italiano conhecido por seu trabalho em filmes como La Strada, Barbarella e Serpico. Na década de 1960, De Laurentiis se mudou para os Estados Unidos e adquiriu uma grande propriedade em Beverly Hills, conhecida como The Knoll. O Knoll era uma propriedade impressionante situada no topo de uma colina com vistas panorâmicas de Los Angeles. Tornou-se um símbolo do sucesso de De Laurentiis e de sua contribuição para a indústria cinematográfica. A casa original no Knoll era uma mansão em estilo georgiano clássico construída na década de 1930. Ela apresentava uma arquitetura elegante, quartos espaçosos e jardins lindamente paisagísticos. A propriedade incluía uma piscina, quadras de tênis e espaço amplo para receber convidados. De Laurentiis usou a propriedade não apenas como residência familiar, mas também como local para reuniões de negócios e encontros sociais. O Knoll tornou-se um centro para eventos da indústria, recebendo atores, diretores e outras figuras proeminentes de Hollywood. Depois que De Laurentiis vendeu a propriedade na década de 1970, o Knoll mudou de mãos várias vezes. Em 1989, o empresário Marvin Davis comprou a propriedade e decidiu demolir a casa original. Apesar de sua importância histórica, a mansão foi demolida para dar lugar a uma nova residência maior. A nova mansão construída no local era significativamente maior e apresentava comodidades modernas. A decisão de demolir a casa original gerou conversas sobre preservar casas históricas versus atualizar propriedades para atender aos gostos contemporâneos. Casa de Lucille Ball, em Beverly Hills. Lucille Ball foi uma figura pioneira na história da televisão, mais conhecida por seu papel na clássica sitcom I Love Lucy. Junto com seu marido, Desi Arnaz, ela se tornou uma das figuras mais influentes no entretenimento. Nos anos 1950, Ball e Arnaz compraram uma charmosa casa no estilo rancho em Beverly Hills. A casa, localizada no número 1000 da North Roxbury Drive, tornou-se a residência da família e um lugar onde eles recebiam amigos e colegas. A casa em Beverly Hills era uma residência modesta, porém elegante. Apresentava um layout confortável com cômodos espaçosos, uma piscina e um jardim bem cuidado. A casa refletia a personalidade simples de Lucille Ball e seu foco na vida familiar. O bairro abrigava outras celebridades também, criando uma comunidade unida de estrelas de Hollywood. Ball era conhecida por ser amigável com seus vizinhos, e a área era considerada um dos lugares mais desejáveis para se viver em Los Angeles. Lucille Ball e Desi Arnaz criaram seus 2 filhos, Lucy e Desi Jr., na casa de Beverly Hills. Apesar da fama, eles tentaram manter um senso de normalidade para a família. A casa era um refúgio do agitado mundo da produção televisiva e um lugar onde eles podiam desfrutar do tempo em família. Após Ball e Arnaz se divorciarem em 1960, Ball manteve a posse da casa. Ela continuou a viver lá e permaneceu ativa na televisão, produzindo e estrelando em shows como The Lucy Show e Here's Lucy.
Em 2011, os novos proprietários da propriedade decidiram demolir a antiga casa de Lucille Ball para construir uma nova residência. Apesar dos protestos de fãs e preservacionistas que queriam salvar a casa como um local histórico, a demolição prosseguiu. A perda da casa de Lucille Ball gerou tristeza entre seus admiradores. Muitos sentiram que uma parte importante da história da televisão havia sido destruída. A demolição destacou os desafios de preservar casas de celebridades, especialmente quando são de propriedade privada, e estão localizadas em áreas onde o desenvolvimento imobiliário é lucrativo. Embora a casa física não exista mais, o legado de Lucille Ball continua a prosperar por meio de seu trabalho inovador na televisão. Os fãs lembram-se dela não apenas por seu talento cômico, mas também por seu papel como pioneira para as mulheres na indústria do entretenimento. Frank Sinatra's Twin Palms Estate. Em 1947, o lendário cantor e ator Frank Sinatra encomendou ao arquiteto E. Stuart Williams o projeto de uma casa moderna em Palm Springs, Califórnia. O resultado foi a propriedade Twin Palms, nomeada em homenagem às duas palmeiras na propriedade. Na época, Palm Springs era um refúgio popular para estrelas de Hollywood que buscavam relaxar fora da cidade. A casa de Sinatra tornou-se uma das residências mais famosas da região. A propriedade Twin Palms é um exemplo primoroso de arquitetura moderna de meados do século. A casa, de um único andar, possui linhas limpas, janelas do chão ao teto e uma conexão contínua entre os espaços internos e externos. A casa inclui 4 quartos, uma sala de estar espaçosa e o famoso estúdio de gravação de Sinatra. A piscina em formato de piano é uma das características mais icônicas da propriedade. Sinatra prestou muita atenção aos detalhes, incorporando comodidades de última geração e decoração elegante. A casa foi projetada tanto para conforto quanto para entretenimento, com espaços adequados para reuniões íntimas ou festas maiores. Frank Sinatra viveu em Twin Palms durante alguns de seus anos mais produtivos. A casa era um centro de eventos sociais, recebendo convidados famosos como Ava Gardner, Marilyn Monroe e Dean Martin. O amor de Sinatra pela música era evidente, e ele frequentemente entretinha os convidados com apresentações improvisadas. A propriedade também foi o local de altos e baixos pessoais. O casamento tumultuado de Sinatra com Ava Gardner incluiu momentos apaixonados e discussões dramáticas dentro destas paredes. Depois que Sinatra vendeu a propriedade na década de 1950, Twin Palms mudou de dono várias vezes. Ao longo dos anos, a casa se deteriorou à medida que os gostos mudaram e novas casas foram construídas na área. Nos anos 1990, um casal comprou a propriedade e empreendeu um projeto significativo de restauração. Eles tinham como objetivo preservar a integridade histórica da casa enquanto a atualizavam com conveniências modernas. Hoje, a propriedade Twin Palms foi lindamente restaurada e está disponível para eventos privados e visitas guiadas. Ela permanece como um testemunho do legado de Sinatra e do apelo atemporal do design moderno de meados do século. Casa de Kurt Cobain e Courtney Love em Hollywood Hills. No início da década de 1990, o músico Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, e sua esposa Courtney Love, vocalista da banda Hole, viveram em uma casa em Hollywood Hills, Los Angeles. Na época, o Nirvana estava no auge de seu sucesso, e Cobain era uma das figuras mais influentes na música. A casa do casal era um modesto bangalô escondido nas colinas, oferecendo privacidade e isolamento do olhar público. A casa de Hollywood Hills era uma casa simples e rústica, cercada por árvores e paisagens naturais. Contava com 2 quartos, uma sala de estar aconchegante e um pequeno espaço de gravação onde Cobain podia trabalhar na música. A aparência discreta da casa refletia o desdém de Cobain pelo materialismo e pela fama. Era um lugar onde ele podia se refugiar e se concentrar em sua arte. Após a trágica morte de Kurt Cobain em 1994, a casa em Hollywood Hills foi abandonada. Courtney Love se mudou e a casa caiu em ruínas. A propriedade negligenciada tornou-se um lembrete assombroso do falecimento precoce de Cobain. Nos anos que se seguiram, a casa trocou de donos e foi eventualmente renovada por novos ocupantes. A restauração trouxe nova vida à propriedade, mas a ligação com o legado de Cobain permaneceu. A influência de Kurt Cobain na música e na cultura continua a ser sentida. Os fãs frequentemente procuram lugares associados à sua vida, incluindo a casa em Hollywood Hills. Embora a casa tenha sido transformada, ela permanece como um símbolo de um momento crucial na história da música. Casas Estates.
Dean Martin foi um cantor, ator e comediante amado, conhecido como parte do Rat Pack, ao lado de Frank Sinatra e Sammy Davis Jr. Na década de 1980, Martin viveu em uma casa moderna de meados do século, no exclusivo bairro Trousdale Estates de Beverly Hills. A área era conhecida por suas casas de luxo e vistas deslumbrantes, atraindo muitas celebridades e indivíduos abastados. A casa de Martin, em Trousdale Estates, era uma residência elegante de um único andar, característica da arquitetura moderna de meados do século. Apresentava planta aberta, grandes janelas de vidro e uma ênfase na vida interior-exterior. A casa incluía áreas de estar espaçosas, uma piscina e elementos de design elegantes. Era tanto uma casa confortável quanto um cenário elegante para receber convidados. A casa de Dean Martin era um reflexo de seu estilo sofisticado e sua personalidade relaxada. Ele gostava de receber amigos e colegas, frequentemente se reunindo em volta do piano para apresentações improvisadas. A comunidade de Trousdale Estates proporcionava privacidade e segurança, permitindo que Martin desfrutasse de sua vida pessoal longe dos olhos do público. Sua residência se tornou um lugar querido, onde ele podia relaxar e passar tempo com a família. No início dos anos 2000, após a troca de proprietários, a antiga casa de Dean Martin foi demolida. A propriedade foi comprada por desenvolvedores que decidiram substituir a casa original por uma nova residência maior. A demolição da casa de Martin foi parte de uma tendência em Trousdale Estates, onde casas antigas de meados do século estavam sendo substituídas por mansões modernas. Essa mudança gerou preocupações entre os preservacionistas que queriam proteger o patrimônio arquitetônico da área. Embora a casa física não exista mais, o legado de Dean Martin perdura através de sua música, filmes e contribuições para o entretenimento. Seu tempo em Trousdale Estates é lembrado como parte da era de ouro do glamour de Hollywood. As histórias dessas icônicas casas de Hollywood refletem as vidas das estrelas que as habitaram e o cenário em constante mudança de Los Angeles. Cada mansão guardava memórias de glamour, criatividade e triunfos e lutas pessoais. As demolições e transformações dessas propriedades históricas servem como lembretes pungentes de quão rapidamente as lembranças físicas do nosso passado podem desaparecer. Essas casas eram mais do que apenas edifícios. Eram símbolos de uma era e das pessoas que a moldaram.